Reencarnação e Vida, da média espanhola Amália Domingues Soler. Capítulo 26, a economia. Em um jornal de Granada, lemos o artigo intitulado "O que pode a economia?", no qual o distinto e incógnito escritor, depois de ter considerações sobre a economia, refere-se a um fato que é de grande ensinamento, o qual transcreveremos a seguir. Faz uns 17 anos, um fabricante de Barcelona tinha um operário muito hábil, por conseguinte, o que mais ganhava, mais habituado a tomar vinho, tanto que costumava embriagar-se, sem que houvesse maneira de corrigi-lo. O fabricante o despediu muitas vezes, mas não tardava em voltar a recebê-lo no interesse de sua fábrica. Entretanto, o vinho chegou a dominar de tal modo o infeliz operário que se julgou impossível conservá-lo no ateliê, por mais que fosse a sua habilidade. O homem, no momento de lucidez, compreendendo a razão que assistia ao dono da fábrica, lhe suplicou, mas o dono somente concordou em recebê-lo mediante um salário muito reduzido. Assim, disse-lhe, não terás dinheiro para ir à taberna. Visto que o que te dou apenas te chegará para comer. O operário, que fora daquele vício era bom, consentiu, persuadido de que lhe convinha curar-se de tão abominável costume. Durante uns meses, nada houve para censurar-lhe, cumpriu a promessa, mas passado aquele tempo, voltou à taberna e, ainda que a princípio não bebesse, afinal sucumbiu ao vício e voltou a embriagar-se. O fabricante o chamou e, lhe apresentando uma caderneta da Caixa Econômica, onde estava a importância de 90 duros, lhe disse: José, esta caderneta em meu nome representa o que deixei de te pagar para te corrigir do vício do vinho. Vejo que voltas a entregar-te ao vício, faltando a tuas promessas e propósitos, e não quero que fique em minha casa quem tem pouca vontade para cumprir o que promete. Mas este dinheiro é teu, e vou pô-lo em teu nome, e farás dele o que quiseres. O operário ficou espantado e confundido ao saber que era dono de 90 duros, a moeda da época, né? A posição imprevista de semelhante capital foi para ele de um grande prodígio e prodigioso efeito. Não, exclamou, guarda estes 90 duros como meus e bendito seja o Senhor. 90 duros, guarde-os para mim, até que restabeleça e deles necessite. Agora sim, posso pensar em casar-me e ter minha casinha e meus filhos. Cumpriu sua palavra ao operário e hoje é dono de uma fábrica na Catalunha, cujos produtos são proclamados com emprego no mercado. Cujos produtos são procurados com empenho no mercado e premiados em todas as exposições. O capital formado lentamente pela força do trabalho foi para ele a base de sua independência, de sua saúde e de sua felicidade. De que serviria gastá-lo na taberna? Serviria para entregar-se no lodo de mais completa degradação, porque a embriaguez é um dos vícios que mais embrutece e humilha o homem. Sempre cremos que a poupança nos é tão necessária como o ar que respiramos, e ainda que alguns digam que não se deve amar o dinheiro, porque os que amam se convertem em ávaros. Cremos que uma coisa é ter cobiça, outra é ter previdência. Um instante. Muitas mães têm um bom costume de comprar para seus filhos, enquanto são crianças, um pequeno cofre, onde vão atirando suas economias e que um dia lhes servirá para comprar um bonito brinquedo ou um lindo vestido. Recordamos que, estando em Toledo, fomos passar um dia numa casa de campo, cujos donos são um honrado casal com 7 pequenos. A maior parte do ano passavam em sua formosa chácara e, segundo diziam, queria aproveitar a infância de seus filhos, pois quando crescessem deveria estar em Madrid para estudar. É uma família verdadeiramente patriarcal. João e Heloísa se amam tão profundamente que, apesar de terem muitos anos de casamento, não podem viver um sem o outro. Tiveram a sorte ou mereceram
ou mereceu esta felicidade, que todos os seus filhos são espíritos adiantados, dóceis, carinhosos, expressivos. Assim é que passam assim é que passa um dia com eles e passar um dia glorioso. Assim é que passar um dia com eles é passar um dia glorioso, e sempre nos lembramos do dia que passamos em sua companhia, na chácara de Toledo. Pela tarde, enquanto os meninos jogavam no jardim, João e Heloísa se mostraram minuciosamente toda a casa, chamando minha atenção o dormitório das crianças, que era um salão grande onde havia 7 caminhas de ferro envoltas em cortinados brancos de muselina, atadas com grandes laços de fita de moaré azul. Sobre uma cômoda havia 7 cofres de barro vermelho, tendo cada um escrito com lápis branco o nome de seu dono, e debaixo um letreiro que dizia Caixa dos Pobres. Aquelas simples caixas de economia me fizeram rir alegremente, porque nos recordam nossa primeira idade. Que criança se teve uma mãe carinhosa e previdente, não fixou com seu ansioso olhar uma dessas caixas de barro fechadas como futuro, como só uma abertura pela qual o garoto olha com afã, querendo atrair com o magnetismo do seu olhar os tesouros que encerra aquela caixa de valores da infância? Pergunta. Um menino não se acreditou mais rico que Creso, fazendo soar seu cofre? Pergunta. Horas benditas, instantes de repouso que não se volta até em uma encarnação. Entre as caixinhas de economia, chamou-nos vivamente a atenção ver debaixo de um globo de cristal, sobre uma almofada azul de veludo, um cofre quebrado. Que é isto? Perguntamos. Minha primeira caixa econômica, disse João gravemente. Esses restos guardam uma história. Podemos saber? Sim, contarei com muito gosto. Sentando-nos os 3, e João começou seu relato dizendo com voz comovida: tive a felicidade de ter por mãe uma mulher tão boa, tão cuidadosa, tão amante de seus filhos, que vivia consagrada a minha irmã e a mim. Meu pai morreu quando eu era muito pequeno, e ele continuou com a modesta loja de fios e seda, que havia sido o único patrimônio de meus avós paternos. Comprou para mim e minha irmã, para cada um cofre muito grande. Todo o dinheiro que recolhíamos de nossos parentes pelo Natal e dos dias santos nos fazia guardar no cofre, dizendo: olhem, filhos meus, vocês estão bem alimentados, não lhes falta roupa para abrigá-los. Temos brinquedo para distrair, livros para instruir. O que comprar seria superfluo, pois então guarda esse dinheiro para as necessidades. E ela mesma punha em nossas mãos as moedas e nos fazia pô-las no cofre. Continuamos vivendo tranquilamente, sem outros incidentes desagradáveis, até uma terrível enfermidade que minha irmã teve aos 14 anos. Sua convalescença foi penosíssima e os médicos aconselharam que ela viajasse, que mudasse de ares e de águas para recobrar forças. Então minha mãe deixou-me na loja com o tio e ela se foi com minha irmã, lançando mão das economias desta última, para cobrir os gastos da viagem, da qual recobrou a saúde e encontrou sua felicidade, pois que conheceu um moço muito bom que 3 anos depois veio a ser seu marido. Enquanto minha mãe esteve fora, estando um dia na loja, teríamos então uns 17 anos, vinha entrar um cego, vestido com decência, guiado por uma menina de 10 a 11 anos, e esta entregou-me uma carta de um irmão de minha mãe residente em Madrid. Recordávamos aquele cego que tinha perdido a vista trabalhando em diamantes e queria ir a Paris, onde havia um ocultista alemão que fazia milagres. Necessitava reunir o dinheiro da viagem para ele e sua filha, que era um anjo de bondade, e a cura pensava consegui-la grátis, que era um homem muito bom, e que procurássemos recomendá-lo aos nossos amigos, pois que faria uma verdadeira obra de caridade. Não sei o que senti ao ler a carta. Olhei o cego e sua filha. Filo sentar e lhes pedi mais explicações. O pobre enfermo contou-me o que lhe acontecia, o afã que tinha para recobrar a vista para ser útil à sua filha. A menina chorava silenciosamente e via-se que pedir uma esmola lhe era muito doloroso. Sem saber porquê, ao ver aquele quadro comovedor, recordei as frases de minha mãe quando me fazia guardar minhas economias, dizendo com ternura:
Reserve este dinheiro para uma verdadeira necessidade. Eis aqui uma verdadeira necessidade, pensei, e subi ao meu quarto em busca de meu cofre, entregando-o ao cego com maior alegria, dizendo-lhe: tome, aqui tem minhas economias. Minha mãe disse-me sempre que guardasse o dinheiro para uma verdadeira necessidade. Que maior necessidade que a vossa? Pergunta. A vista é a vida. Queira a Deus que possais viver. O digno enfermo de modo algum quis aceitar meu donativo, sem permissão de minha mãe, assegurando-me, porém, meu tio, que minha mãe ficaria muito contente com meu proceder. Depois de muitos rogos, acendeu aos meus desejos, e ele mesmo deu um golpe no cofre de barro que se quebrou em pedaços. Contamos o que continha e foi com imenso júbilo, pois havia mais de 4.000 reais que ele aceitou como empréstimo, dizendo que estava convencidíssimo que me poderia pagar logo a importância de tão generosamente lhe emprestava. Se tenho que ser franco, mas que sua desdita comoveu-me. O pranto de sua filha, aquela menina que ainda trazia o luto de sua mãe, ela absorveu tanto minha atenção que não me teria separado dela. Fiz que ficasse para comer e aquela mesma noite seguiram para Paris. O pobre cego chamou-me filha ao estreitar-me contra seu coração, dizendo à sua filha: Heloísa, abraça teu irmão, teu salvador, para ele terás pai. Reparamos que enquanto nosso amigo falava, sua esposa chorava silenciosamente e compreendemos que ela era a menina que acompanhava o cego. E apertamos sua mão com carinho. João sorriu, prosseguindo, dizendo: compreendeste que esta era a menina, e me alegro que tivesse adivinhado. O cego que ele ajudou, que tinha a filha, se casou com ele, né? Está casado com ele. Pois bem, foram e não reparei então que Luiz havia guardado no lenço o cofre. Quando minha mãe veio e contei-lhe o que tinha feito, não me disse nada, mas deu-me um abraço de que ainda sinto a leve pressão. Heloísa portou-se como uma mulher. Nos escreveu contando todas as peripécias da cura de seu pai. 6 meses depois vi que entrava na loja com os olhos cheios de vida. Aquele foi o momento mais feliz de minha vida. E minha mãe tomou uma parte muito ativa e muita alegria, como era boa. Assim que viu Heloísa, simpatizou-se com ela, compreendeu o que valia e soube que eu a amava. Estiveram descansando em casa 8 dias e ao regressar a Madrid, obtive permissão de minha mãe para lhe acompanhar. Que viagem feliz! Heloísa nunca foi criança. Parecia uma mulher, assim é que seus olhares me fizeram compreender que meu carinho era correspondido. Quando voltei a Toledo, me pareceu que o mundo era muito pequeno para conter minha felicidade. O dinheiro que o pai de minha esposa ganhou na primeira semana que voltou a trabalhar, empregou parte dele em 3/10 da loteria. E uma manhã veio entrar Heloísa radiante de 2. E uma manhã vinha entrar com a Heloísa, radiante os dois de alegria. Escuta, João, disse-me ele, entregando-me tuas economias, te disse que aceitaria como empréstimo. Hoje venho devolvê-las. Aqui as tens, com os juros e as notas de banco. Apresento 10.000 duros que lhe sairiam por sorte na loteria. Desde então, formamos uma só família. Aquele homem generoso não quis administrar o dinheiro. Deixou em poder de minha mãe, como dote de Luiz, e ele continuou trabalhando, mas vivendo em nossa companhia e querendo-me muito. Foi quem guardou os restos de meu cofre como sagrada recordação. Era um espírito tão agradecido que me pagou com juros o bem que lhe fiz. E quando me casei com Heloísa, pensamos que enlouqueceria de alegria. Como nossa felicidade era em grande parte devida à minha caixa de economias. Não descuidamos em dotar nossos filhos com tesouro igual e fazemos o possível para empregar suas economias, como dizia minha mãe, em caso de verdadeira necessidade. Tendes um pensamento muito bom. Nem tudo é obra nossa, disse Heloísa sorrindo. Meu pai sempre me aconselha que acostume meus filhos à economia. Mas teu pai não morreu? Sim, 2 anos depois de termos casados. Mas vem seguidamente ver-me. Não sabes que sou espírita e, além disso, médio ridente e escrevente? Sabia que eras simpatizante do espiritismo, mas ignorava que fosse médium.
E muito boa, replicou João. Temos um livro de comunicações obtida por ela, e algumas são valiosas. Não faças caso de meu esposo, pois ele é notável, tudo o que faço. Para ele é notável tudo o que faço. Obtenho comunicações puramente familiares. Meu pai segue aconselhando-me do mesmo modo que fazia na terra, nem mais nem menos. É um espírito muito amante da família, enlaçado a João e a mim. Por ter sido em muitas existências, nosso pai vela por nós. Então assim se explica a ação de João. É necessário muito sentimento para isso. A única coisa que digo é que, ao vê-lo, senti o que nunca havia sentido, ainda em honra da verdade. O pranto de Heloísa foi o que mais me convenceu. Para isso, o quis muito, e quando morreu, senti mais que quando perdi minha mãe, confesso. E essa mesma tristeza me fez procurar o espiritismo. Para mim, fora de minha esposa e meus filhos, não tenho outro gosto de ler as comunicações de meu sogro, porque sempre encontro nelas o que aprender. Leia alguma. Não tive que dizer duas vezes, porque em seguida trouxe João um livro luxuosamente encadernado e nos leu a seguinte comunicação. A economia que bem faz esta modesta cópia da riqueza, que útil pode ser o homem à humanidade, quando para ela reserva o fruto de suas economias. Viver pensando nas necessidades dos demais é viver dentro da lei de Deus. O que a economia pelo prazer de economiza pelo prazer de entesourar é digno de compaixão, mas o que se priva do superfluo para dar ao outro necessário, andou metade do caminho da glória. Isto sucedeu a ti, meu filho. Recolhi a semente que noutro tempo semeei em teu coração. Inculquei em tua mente o amor à economia. Quem me diria então que meu trabalho, secundado mais tarde por outro espírito de bom sentimento, haveria de me proporcionar o gozo maior que poderia ter na terra? Recobrar a vista do corpo e encontrar uma alma sensível que tanto escasseia nesse planeta? Pergunta. O trabalho acumulado é um depósito de virtudes, é uma caixa de economias que o espírito encontra quando mais necessita. Eu tinha que sofrer a honrosa prova da cegueira durante longo tempo, mas eu te havia amado muito em muitas existências e havia inculcado em tua mente os mais generosos sentimentos. Eu te havia educado com o mais terno desvelo. Eu havia depositado em ti o meu amor. Por isso encontrei em ti tão nobre desprendimento, porque era parte integrante de meu ser, porque te havia amado em tuas anteriores encarnações. Escuta, meu filho, não me cansarei nunca de repetir que ames muito a teus filhos, que faças tua caixa como fiz eu, que no meio de minha justa expiação encontrei teu carinho que foi meu posto de salvação. Recordo os conselhos de tua boa mãe, mas acostumes teus filhos a viver na miséria, porque os espíritos que se fazem ávaros vivem com mesquinhez. Mas também não deixe de se engrandecer na opulência. Mas também não deixes que se engrandeçam na opulência, que se façam indiferentes às provações do próximo, por não conhecerem o sofrimento. Num bom meio consiste a virtude. Faze com que ame a vida, proporcionando-lhes honestas e moderadas satisfações. E fala-lhes continuamente dos sofredores. Cria-lhes a caixa de economias para que se acostume à prudência. E assim conseguirás levar teus filhos pelo caminho da virtude e viverás feliz entre espíritos dóceis e humildes. Única felicidade que é dada ao homem desfrutar na terra. Tens razão, teu marido, Heloísa. É muito boa essa comunicação. Certamente que a economia é a primeira base do bem-estar da família. É a primeira base do bem-estar da família, porque não basta que dois seres se queiram. São necessários recursos para viver, proporcionando-se meios de subsistência para desfrutar de duradoura paz. Sempre que lemos algo referente à economia, nos recordamos de João e Heloísa, desses dois seres virtuosos que educam seus filhos nos princípios da sã moral.
Felizes eles que em seu adiantamento vivem uma existência tranquila, rodeados de seus ternos filhos. As famílias felizes são o fruto maduro da árvore do progresso. Bem-aventurados os espíritos que sabem progredir. Reencarnação e Vida, o livro da média espanhola Amália Domingues Soler.